Nos últimos anos, os jogos eletrônicos se tornaram uma das formas mais populares de entretenimento entre jovens e adultos. Com gráficos cada vez mais realistas e narrativas envolventes, eles oferecem experiências imersivas que cativam milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, um dos aspectos mais controversos desses jogos é a violência frequentemente presente em seu conteúdo, que levanta questões importantes sobre seus efeitos no comportamento, na moralidade e na vida espiritual dos jogadores. Do ponto de vista cristão, é necessário avaliar não apenas o entretenimento proporcionado pelos jogos, mas também o impacto que eles podem ter sobre a mente, o coração e a fé. A Bíblia orienta que devemos pensar nas coisas que são verdadeiras, nobres e edificantes. Filipenses 4:8. Quando jogos eletrônicos promovem violência, desrespeito à vida ou comportamentos imorais, surge o risco de dessensibilização a tais atitudes, afetando o caráter e a percepção moral do jogador. Outro ponto relevante é a influência emocional e espiritual desses jogos. A exposição constante à violência virtual pode gerar reações psicológicas, como aumento da agressividade, ansiedade e insensibilidade a situações de sofrimento ou injustiça. Para o cristão, existe ainda a preocupação espiritual. Ao investir tempo e atenção em cenários que glorificam o pecado ou a destruição, o jogador pode enfraquecer sua sensibilidade ao Espírito Santo e se distanciar dos princípios bíblicos de amor, respeito e santidade. A pressão social também contribui para a popularização desses jogos. Amigos, redes sociais e influenciadores frequentemente apresentam jogos violentos como entretenimento normal e emocionante, criando um ambiente cultural em que a violência é romantizada ou minimizada. Jovens cristãos podem se sentir pressionados a participar para não se sentirem excluídos, mas é essencial que aprendam a discernir entre diversão saudável e atividades que podem comprometer sua fé e valores. Além disso, a imersão prolongada nos jogos pode levar à negligência de outras áreas importantes da vida, como relacionamentos, estudos, trabalho e vida espiritual. Quando o tempo dedicado aos jogos substitui a oração, o estudo da Bíblia ou a comunhão com outros cristãos, há risco de enfraquecimento da fé e da disciplina espiritual. O equilíbrio é fundamental e o cristão deve avaliar constantemente como suas escolhas de lazer impactam sua vida espiritual e moral. A questão central, portanto, não é apenas se os jogos são divertidos, mas se eles contribuem ou prejudicam o crescimento espiritual, moral e emocional do jogador. O cristão precisa desenvolver discernimento, refletir sobre suas escolhas e buscar orientação em Deus, para que o entretenimento não se torne uma influência negativa. Na próxima parte, discutiremos estratégias práticas para que os cristãos possam lidar com jogos eletrônicos violentos, mantendo o equilíbrio entre diversão, responsabilidade e fidelidade aos princípios bíblicos, além de formas de proteger a mente e o coração diante da cultura da violência virtual. Para lidar com jogos eletrônicos violentos de forma responsável, o cristão precisa adotar estratégias que protejam sua vida espiritual, emocional e moral. O primeiro passo é o discernimento. Compreender quais conteúdos são compatíveis com os princípios bíblicos e quais podem gerar influência negativa. Nem todos os jogos apresentam o mesmo nível de violência ou impacto. Identificar aqueles que promovem diversão saudável sem glorificar pecado é essencial. O controle do tempo dedicado aos jogos também é fundamental. A imersão excessiva em ambientes violentos ou imorais pode gerar dessensibilização e distração das responsabilidades espirituais.
Estabelecer limites claros para o tempo de jogo, equilibrando lazer, estudo, trabalho e vida devocional, ajuda a manter a mente e o coração focados em Deus, prevenindo que a diversão se torne um risco para a fé e o caráter. Outra prática importante é a reflexão crítica durante e após o jogo. O cristão deve analisar se as atitudes, comportamentos e decisões do personagem influenciam sua própria percepção de certo e errado. Perguntas como: este jogo me ajuda a pensar de forma saudável? Ou estou permitindo que a violência virtual afete minha empatia e moral? São ferramentas de autoconsciência que fortalecem o discernimento espiritual. O diálogo com pais, mentores ou líderes da igreja é um recurso valioso, especialmente para jovens. Conversar sobre os jogos, suas histórias e conteúdos permite avaliar juntos os riscos e benefícios, além de receber orientação baseada na Bíblia. Esse acompanhamento ajuda a formar hábitos saudáveis, fortalece o entendimento do que edifica espiritualmente e ensina a resistir à pressão social que glorifica violência ou comportamentos contrários à palavra de Deus. Participar de comunidades de jogo que promovam valores saudáveis é outra alternativa. Grupos cristãos que jogam juntos ou plataformas que incentivam cooperação, criatividade e resolução de problemas, em vez de violência e competitividade extrema, oferecem entretenimento seguro e estimulante. Essas opções permitem que o jogador se divirta sem comprometer sua fé ou seu caráter. O papel da oração e da meditação bíblica não pode ser subestimado. Antes, durante e após o jogo, o cristão deve buscar orientação de Deus para manter a mente e o coração alinhados com seus princípios. Pedir discernimento, proteção e sensibilidade espiritual ajuda a prevenir que a violência virtual influencie comportamentos, atitudes ou emoções. O Espírito Santo atua como guia, lembrando o jogador do que é verdadeiro, nobre e justo, conforme Filipenses 4:8. Por fim, o cristão deve lembrar que diversão e entretenimento são válidos, desde que não substituam ou comprometam o relacionamento com Deus. Jogos eletrônicos podem ser uma forma de lazer saudável, aprendizado e socialização, mas precisam ser avaliados com critério. A prioridade deve ser sempre o crescimento espiritual, a santidade e a obediência à palavra de Deus. Na próxima parte, abordaremos os efeitos emocionais e espirituais da exposição prolongada à violência nos jogos, exemplos de discernimento prático e estratégias para jovens e adultos manterem a fé firme em meio à cultura de entretenimento violento. A exposição prolongada à violência nos jogos eletrônicos pode gerar impactos significativos na mente, no comportamento e na vida espiritual dos cristãos. Um dos efeitos mais perceptíveis é a dessensibilização. Ao presenciar repetidamente atos de violência virtual, o jogador pode começar a perceber tais comportamentos como normais ou aceitáveis. Isso enfraquece a empatia, prejudica o senso de justiça e pode influenciar atitudes na vida real, especialmente quando não há reflexão ou acompanhamento espiritual. Além disso, a imersão em narrativas violentas frequentemente envolve escolhas que incentivam a destruição, vingança ou comportamento egoísta. Para o cristão, participar dessas experiências sem critério pode confundir a compreensão de certo e errado, desviando-o dos princípios de amor, paciência e misericórdia ensinados por Jesus. A linha entre entretenimento e influência moral se torna tênue, e discernimento constante é necessário para proteger a fé e o caráter. Outro risco é o impacto emocional. Jogos violentos podem gerar ansiedade, irritabilidade ou agressividade, especialmente quando jogados por longos períodos ou em momentos de vulnerabilidade emocional.
Para jovens cristãos, esses efeitos podem dificultar o cultivo de paz interior. A comunidade cristã e o acompanhamento pastoral são essenciais nesse contexto. Conversar sobre experiências de jogo, discutir conteúdos e refletir sobre suas implicações morais ajuda o jovem a desenvolver discernimento. Líderes da igreja e mentores podem orientar sobre limites, escolhas saudáveis e maneiras de equilibrar entretenimento com vida espiritual, criando um ambiente seguro e educativo. Além disso, é possível adotar alternativas que mantenham o aspecto lúdico sem comprometer a fé. Jogos que promovem cooperação, criatividade, raciocínio estratégico ou resolução de problemas permitem diversão e aprendizado sem exposição à violência excessiva. Essas opções demonstram que é possível se entreter de forma saudável, cultivando habilidades cognitivas e relacionamentos positivos. A oração constante e a reflexão bíblica são ferramentas indispensáveis. O cristão deve buscar orientação de Deus para discernir o que é edificante e proteger sua mente e coração. Pedir sabedoria para fazer escolhas conscientes, força para resistir à pressão social e sensibilidade espiritual diante de conteúdos inadequados fortalece a fé e previne impactos negativos. Por fim, é essencial lembrar que a diversão nunca deve substituir o relacionamento com Deus. A prioridade do cristão deve ser sempre o crescimento espiritual, a santidade e a fidelidade à palavra. Jogos eletrônicos podem ser momentos de lazer, mas precisam ser controlados, avaliados e alinhados aos princípios bíblicos para que não se tornem um risco espiritual. Na parte final, faremos o encerramento, destacando estratégias de equilíbrio, limites e discernimento, reforçando como o cristão pode se divertir com jogos eletrônicos sem comprometer a fé e a vida espiritual. Encerrando esta reflexão, é importante reafirmar que jogos eletrônicos violentos, embora ofereçam entretenimento e diversão, podem apresentar riscos significativos à vida espiritual, emocional e moral do cristão. A chave para o equilíbrio está no discernimento, na avaliação cuidadosa dos conteúdos e na reflexão constante sobre os efeitos que esses jogos podem gerar. O cristão deve sempre priorizar sua fidelidade a Deus e os princípios da palavra acima do entretenimento. Estabelecer limites de tempo e escolher conscientemente os tipos de jogos é uma prática essencial. Isso garante que o lazer não substitua responsabilidades espirituais, como oração, estudo bíblico e participação na igreja. O equilíbrio entre diversão e vida espiritual protege a mente e o coração, evitando a dessensibilização à violência e a influência de valores contrários à Bíblia. O acompanhamento familiar e comunitário é outro recurso vital. Pais, mentores e líderes da igreja podem orientar jovens e adultos sobre os riscos e benefícios dos jogos eletrônicos, fornecendo critérios claros para escolhas saudáveis. Discussões abertas sobre experiências de jogo fortalecem o discernimento, encorajam a reflexão crítica e ajudam a prevenir impactos negativos na fé e no comportamento. O cristão também deve cultivar alternativas que promovam diversão sem comprometer a espiritualidade. Jogos que incentivam cooperação, criatividade e raciocínio estratégico permitem entretenimento seguro, estimulando habilidades cognitivas e relacionamentos positivos. Assim, é possível desfrutar de momentos de lazer sem abrir mão dos princípios bíblicos. A oração e a meditação na palavra de Deus são fundamentais para proteger a mente e o coração. Buscar sabedoria, direção e força para resistir à pressão cultural ou à influência de conteúdos violentos garante que o entretenimento permaneça saudável e alinhado à fé cristã. O Espírito Santo atua como guia, lembrando o cristão do que é edificante e correto.
Em síntese, jogos eletrônicos violentos não precisam ser completamente evitados, mas devem ser abordados com cuidado, limites claros e discernimento espiritual. Priorizar a vida espiritual, viver de acordo com a Bíblia e buscar equilíbrio entre diversão e obediência a Deus é a maneira de garantir que o entretenimento contribua para o crescimento saudável sem se tornar um risco para a fé. O cristão que aplica esses princípios protege sua integridade, mantém a fé firme e demonstra que é possível desfrutar da diversão sem comprometer valores e convicções espirituais, influenciando positivamente amigos, familiares e a comunidade ao seu redor.